Rádio Unaerp. Entrevista. Boa tarde, ouvinte da Rádio Unaerp. Eu sou Lawane Meire e estou aqui com Laís Garcia. Hoje estamos recebendo a doutora Francine Veiga, coordenadora do projeto Multirão do Olho Diabético e do Diabetes, para falar um pouco sobre o evento, que será realizado na esplanada do Teatro Pedro II no dia 10 de novembro, com início da distribuição das senhas às 8 horas da manhã e término ao meio-dia. Seja bem-vinda, doutora Francine. Obrigada, eu agradeço muito o convite e participação aqui na Rádio Unaerp e vamos conversar um pouquinho aí sobre o nosso evento. Doutora Francine Veiga é formada em Medicina pela Faculdade de Teresópolis e é responsável pelo Departamento de Retina do Centro Avançado de Oftalmologia da Unaerp. E ela também é coordenadora do Mutirão do Olho Diabético e do Diabetes. Então, falando um pouquinho sobre o evento, o que é o Mutirão do Olho Diabético e do Diabetes? Bom, o Mutirão do Olho Diabético e do Diabetes é um evento voltado para a população diabética com o objetivo de fazer o diagnóstico de uma das doenças, uma das complicações do diabetes que afeta o fundo do olho, que é a retinopatia diabética. E o evento, ele começou voltado somente para o olho diabético e ele ganhou corpo também para as outras complicações decorrentes do diabetes. Por isso que ele se chama Mutirão do Olho Diabético e do Diabetes agora. E há quanto tempo esse projeto existe? E como ele tomou essa proporção, né? O projeto existe há 6 anos, esse vai ser o 6º evento. E ele começou menor, ele começou aqui dentro da faculdade. A faculdade me deu todo o suporte porque eu tinha um incômodo de ver os pacientes diabéticos mal diagnosticados ou às vezes diagnosticados tardiamente. E nós começamos basicamente com os exames de fundo de olho e com o apoio da endocrinologia, da Liga da Endócrino da faculdade. E ele foi ganhando um pouco mais de corpo, ele foi crescendo e a gente chega agora ao 6º ano do evento e vamos para a rua para ganhar um corpo ainda maior, se tudo der certo. O que é o diabetes e como está a situação no Brasil? O diabetes é uma doença que afeta qualquer pessoa, em qualquer faixa etária. A diabetes é um aumento do açúcar no sangue, ou seja, um aumento da glicemia. É uma doença silenciosa que vai acometendo os nossos órgãos de pouquinho. Ela começa geralmente com umas manifestações de muita sede, muito xixi, levantar à noite para fazer xixi, ou tomar muita água, ter muita fome. E muitas das vezes a pessoa não faz o diagnóstico em tempo útil, seja ela uma criança ou seja ela um adulto. Então, são 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que geralmente acontece na infância, que pode ser desde um bebezinho até a adolescência, e o diabético tipo 2, que acontece em pessoas mais velhas. É uma doença que você só faz diagnóstico, na grande maioria das vezes, se você fizer o exame de sangue, e ela pode levar a uma série de complicações. Algumas delas, por exemplo, quando uma pessoa não sabe que é diabético ainda, de repente a pessoa pode ter uma oscilação visual muito importante, ou ela pode ter um desmaio grave por hipoglicemia ou por excesso de açúcar no sangue. E no Brasil nós temos cerca de 7 milhões de pessoas que não sabem ainda que são diabéticos. Então, é um exame que deve fazer parte da rotina de exames de todas as pessoas, né, em qualquer faixa etária. Nós temos hoje no Brasil uma média de 26 milhões de diabéticos e a projeção é que para o ano de 2045, que é só daqui a praticamente 17 anos, o número de diabéticos cresça em uma proporção bastante assustadora, que é em torno de 42 milhões de pessoas diabéticas. E esse número ele vem crescendo ao longo de todo o mundo. Então, a diabetes basicamente ela se tornou uma epidemia mundial. E é por isso que nós precisamos de ações voltadas para o diagnóstico e voltadas para a prevenção das complicações do diabetes. E quais as consequências se essa doença não for diagnosticada e tratada a tempo? Então, ela tem inúmeras consequências. Por exemplo, a pessoa pode ter perda de visão legal, né, o que a gente chama de cegueira legal, e ela pode inclusive ficar cega, porque, por exemplo, no olho ela começa, depois de 5 anos de doença, quase todos os pacientes têm algum grau de retinopatia, principalmente o diabético tipo 1, que o tempo médio dessas alterações acontecerem no fundo do olho é de 5 a 7 anos. No diabético tipo 2, muitas das vezes a pessoa faz o diagnóstico e ela já tem que ser avaliada pelo oftalmologista, porque ela já pode ter as complicações de diabetes no fundo do olho. Então, a média de início de complicações é em torno de 5 anos. Porém, ela pode levar a infarto
agudo do miocárdio, ou seja, infarto silencioso. A pessoa às vezes não sabe que está infartando, ela pode ter uma azia, um mal-estar, uma dor de cabeça, se já for diabética há mais tempo. Ela pode levar a complicações dos membros inferiores, ou seja, má circulação nas pernas, nos pés, amputação dos dedos, amputação da perna. Ela pode levar a comprometimento do rim, com falência do rim, a pessoa tem que entrar em hemodiálise. Pode levar a impotência, que é uma complicação bastante séria, principalmente nos homens, porque você perde a virilidade, né? A sua masculinidade se interfere em N coisas. Ela pode levar a chamada neuropatia diabética, que é uma sensação de dores no corpo, formigamento e outras complicações, perda de força e tal, tudo isso relacionado a essa doença que é silenciosa. Então, ela pode mexer com o nosso organismo como um todo. A gente fala que ela tem 2 endpoints, que é o acometimento microvascular e o macrovascular. Então, ela afeta tanto os grandes vasos quanto os pequenos vasos. E principalmente no olho, porque ela pode levar a cegueira se não for tratada. Doutora Francine, agora sobre o mutirão. Como funciona a organização do evento? Então, o evento, como eu disse inicialmente, ele começou aqui dentro da faculdade. Eu sempre tive vontade de fazer que o evento crescesse, né? E esse ano, mais uma vez, a gente tem todo o apoio aqui da instituição, da UNAERP, que vem forte com os alunos da medicina, com as ligas e tudo mais. E eu ganhei um grande parceiro, que foi o Marcelo Campos, com a Decor Eventos, que é uma empresa de eventos que está me ajudando a trazer o evento para a rua. Então, o Marcelo, infelizmente, não está aqui, mas é uma pessoa que assim, está fazendo de tudo para o evento poder acontecer na cidade e a gente conseguir atingir mais e mais pessoas, porque até então a gente tinha um bom número, mas talvez pela distância ou por o evento ser indoor, né, a gente não tivesse uma visibilidade tão legal, e eu acho que agora, a partir desse ano, a gente vai conseguir com que ele tenha uma massa e um afluxo de pessoas ainda maior, né, espero que isso aconteça. Lembrando que estamos recebendo a doutora Francine Veiga para falar sobre o projeto do mutirão do olho diabético e do diabetes. Qual é o principal objetivo que vocês têm assim, com o mutirão? Do mutirão, o principal objetivo do mutirão é fazer o diagnóstico da retinopatia diabética, que é o acometimento da diabetes no fundo do olho, que começa muitas das vezes com visão boa, a pessoa não tem nenhuma percepção maior, e ele começa a ter alguns pontos de hemorragia, pequenos aneurismas, e isso pode ir evoluindo para o chamado edema macular diabético, que aí está associado à baixa de visão, proliferação de vasos imaturos, esses vasos vão crescendo e podendo chegar até descolamento de retina e casos extremos que às vezes a gente não consegue nem operar. A ideia toda, ela começou com o meu desconforto de ver que esses casos ainda no século XXI, infelizmente, eles chegam muito tardiamente para o tratamento. Então, às vezes a gente pega pacientes jovens ou mais velhos que sejam, mas que chegam para tratar ou para cirurgia com casos bastante avançados, onde você, quando vai tratar esses pacientes, você não consegue ganhar a visão, mas muitas das vezes você trata para não deixar com que eles percam mais e não fiquem cegos. E isso é muito importante porque, assim, além do impacto geral, do impacto financeiro na família, né, de uma pessoa que se torna cega dentro do seio familiar, o impacto previdenciário, enfim, o impacto psicológico desse paciente, e uma pessoa cega também dentro da família, ela tira uma outra pessoa que está trabalhando porque ela demanda de mais necessidades e apoio. Então, é isso tudo que sempre incomodou. Então, o objetivo maior do mutirão é fazer diagnóstico de retinopatia diabética. Mas, como eu disse, o mutirão ele ganha o corpo. Então, a gente conseguiu, hoje que tenhamos também a avaliação do pé diabético, que é uma avaliação da circulação e da sensibilidade do pé, justamente para prevenir ou pelo menos poder orientar esses pacientes para que eles tenham o cuidado dentro da rede ou dentro da área de tratamento, para que essa complicação circulatória não leve a uma amputação do membro, né, ou uma amputação do dedo, ou uma amputação da perna ou da perna inteira, o que seja. Também teremos a nefrologia, fazendo teste de urina para saber se já tem comprometimento do rim. Vamos ter a nutrição para fazer a orientação nutricional desses pacientes, porque muitas das vezes a glicose está alta, mas a pessoa fala, eu não como muito, mas às vezes o comer está errado, a maneira de comer está errada. A gente vai ter um espaço Kids também para examinar as crianças diabéticas nesse ano, então também agregamos esse valor. Teremos a farmácia para orientar como usar a medicação, como estocar a insulina, como usar a insulina. Então, todas essas orientações, elas virão também junto com isso. A Liga de Cuidados Paliativos para os casos mais avançados. Acho que eu não esqueci ninguém. A endocrinologia, eu acho que eu já falei, que é sempre uma grande parceira desde o início. Então,
esses são os exames que vão ser disponibilizados no mutirão para os pacientes sabidamente diabéticos. E nós teremos também uma triagem, ou seja, uma buscativa, a gente chama, né, que é uma triagem de glicemia. Então, nós vamos disponibilizar 1.000 exames para a população geral que tem interesse em saber se ela é ou não diabética, independente do circuito interno. E a participação do mutirão, ela é gratuita? Como funciona? O mutirão é totalmente gratuito, todas as pessoas que vierem ao mutirão serão muito bem recebidas, não tem custo algum, é um evento totalmente gratuito. A estrutura vai ser montada para receber quantas pessoas, mais ou menos, vocês estão esperando esse ano? Então, nós estamos espero que nós consigamos atender 600 pessoas sabidamente diabéticas, né? Se tiver um N um pouco maior, nós vamos tentar atender a todos, mas nós disponibilizamos 600 exames para toda essa estrutura. A estrutura ela vai ser montada na esplanada do Pedro II, então eles vão passar por todas essas estações. Nós conseguimos um super parceiro esse ano, que é a Secretaria de Saúde, então todos os pacientes que vierem ao mutirão, que eles não tiverem acompanhamento, ou que eles não tiverem um acompanhamento regular na rede, a Secretaria vai estar com um stand dentro do evento para poder já agendar esse paciente, orientar o agendamento nas especialidades que eles tiverem necessidade. E do lado de fora do espaço da esplanada em si, nós vamos ter essa tenda da buscativa, que vai ser da glicemia, para que a pessoa não precise passar por todo o evento, né? Então, é basicamente isso. Então, estaremos lá a partir do dia 10, às 8 horas da manhã, esperando a todos que vierem nos prestigiar e para que a gente possa trabalhar para melhorar um pouquinho a condição de todos. E existe algum público específico que vocês estão esperando ou é aberto a todos? É aberto a todos, mas principalmente para os pacientes diabéticos, principalmente aqueles que não tiverem, obviamente, plano de saúde, ou que já não estejam sendo acompanhados em algum serviço, né? Porque a ideia é a gente oferecer para a população mais carente, ou aqueles que tenham mais dificuldade de chegar até o serviço credenciado, ou serviço de referência, para fazer o diagnóstico, então, e o tratamento. Muito obrigada pela presença, doutora Francine. Desejamos êxito na realização do projeto. E lembrando a todos que o mutirão do olho diabético e do diabetes será realizado na esplanada do Teatro Pedro II no dia 10 de novembro, com início da distribuição das senhas às 8 horas da manhã e término ao meio-dia. Agradecemos a audiência. Continue com a programação aqui na Rádio UNAERP. Eu que agradeço. Rádio UNAERP.